Saudações, meus amigos. Estamos mais uma vez reunidos aqui e hoje para falarmos sobre o Livro dos Espíritos, o capítulo que trata do esquecimento do passado. Vamos iniciar, como sempre, com a nossa prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Maior, agradecendo por esta oportunidade de compartilhar ideias, de compartilhar ensinamentos e reflexões, lembrando que não somos donos da verdade, mas espíritos em aprendizado. Que assim seja. Muito bem. Na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta dos Espíritos: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Nós temos um ditado aqui na Terra que diz: pau que nasce torto, morre torto. Nós utilizamos esse ditado para nós mesmos, porque achamos que muitas vezes não temos condições de mudar, e aplicamos muitas vezes esse ditado às pessoas que nós conhecemos. A própria justiça dos homens, ela armazena as suas informações e essas informações elas são usadas negativamente contra você em determinadas situações. A tal da capivara que a polícia fala, né, que é a ficha corrida de cada criminoso ou de cada pessoa que cometeu algum tipo de delito em algum momento na sua vida. Então, quando nós precisamos de um atestado de antecedente, todas essas coisas pesam contra nós e dificultam o nosso futuro, a conquista de um emprego, uma mudança para um outro lugar ou coisa parecida, porque somos julgados pelo nosso passado. A mesma coisa acontece se todos nós tivéssemos a lembrança do passado, nós cairíamos no mesmo problema, porque a lembrança dos erros que nós já cometemos, elas fariam com que nós tivéssemos dor, ressentimento, um remorso. Imagina uma falta muito grave, imagina um crime que você tivesse praticado, um crime hediondo. Imagina que você tivesse prejudicado crianças, imagina que você tivesse prejudicado pessoas vulneráveis. Como que você ia conviver com isso no dia a dia? E além do mais, como nós sabemos que existe esse preconceito contra os erros, vamos dizer assim, e que é certo, né, não devemos alimentar os erros, mas como existe esse preconceito forte e pouquíssimas oportunidades de conserto desses erros, porque a maioria de nós, quando alguém comete um crime contra nós, nós nunca pensamos na recuperação daquela pessoa. Nós sempre imaginamos o que a justiça tem que fazer, que a justiça tem que ser feita. E que eu sempre digo nas minhas palestras que não é justiça, é apenas uma vingança mascarada. Então, se nós temos esse hábito de julgar, de pegar pesado, vamos dizer assim, contra as pessoas que erram, imagina então lembrando do nosso passado, das coisas erradas que nós fizemos, e todos nós temos coisas erradas. Não tem ninguém, né? Como disse Jesus, quem estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Por ignorância das leis divinas, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, por uma série de sentimentos, de valores inferiores, de vícios, nós acabamos em determinadas situações fazendo escolhas ruins. E na hora que fazemos essas escolhas, num primeiro momento, sempre buscamos acobertar os nossos crimes, né? Dificilmente nós cometemos um crime e queremos que ele fique aberto para que todos saibam. Então tentamos acobertar. E se nós não conseguimos acobertar esses crimes, a tendência é que eles sejam divulgados, e sendo divulgados as pessoas tomarão contato com eles, as pessoas tomarão conhecimento, então haverá, além da nossa própria consciência com relação ao crime que nós cometemos e que às vezes já temos dentro do nosso coração o desejo de não cometer as mesmas coisas, mas seremos julgados sempre. Se algo acontecer próximo de você e que tenha relação com o mesmo tipo de atitude que você teve, sempre haverá a preocupação de que tenha sido você que fez alguma coisa. Se você já foi um viciado e alguém acha uma bituca de cigarro de maconha dentro da sua casa, fatalmente a primeira pessoa que vão pensar vai ser você. Todo mundo vai dizer que é sem maldade, mas a primeira pessoa que vai pensar vão ser você. E nós mesmos, se nós nos lembramos dessas coisas,
como que nós vamos planejar, organizar uma próxima oportunidade, como que nós vamos nos organizar para um futuro melhor, tendo na consciência o peso dos erros que nós cometemos. Por mais que tenhamos conhecimento de que somos crianças espirituais, os erros pesam demais dentro do nosso coração e o arrependimento se torna remorso, né? O arrependimento, aquele sentimento de que fizemos algo errado, que poderíamos ter feito diferente e melhor. E o remorso é nós ficarmos remoendo esse arrependimento todos os dias, nos julgando seres inferiores, nos julgando incapazes, nos julgando pau que nasce torto e morre torto. Então, o esquecimento do passado acaba sendo uma dádiva divina para todos nós, uma ótima oportunidade de nós começarmos do zero, sem que ninguém que está ao nosso redor saiba quem nós somos e sem que nós também saibamos quem nós somos. Isso nos facilita para que aquilo que nós planejamos para uma nova oportunidade seja mais fácil de ser conquistado. Na pergunta 393, Kardec diz: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Como que você pode, então, estar condenado, né, vamos dizer assim, por um crime que você nem sabe que você cometeu, pagando por alguma coisa, por um erro que você não sabe se você fez, e que à primeira vista te parece injusto. Então, como que pode isso ser conciliado com a justiça de Deus? Resposta dos Espíritos: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo esse passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo a mais das vezes a resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já fostes culpados. Em A Nova Existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva, e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. O mundo em que nós vivemos hoje, ele é melhor ou pior? Se nós compararmos com 500 anos atrás, se nós compararmos com 1000 anos atrás, 1500 anos, se nós compararmos com a época em que Cristo esteve na Terra, o mundo é melhor ou pior? É perfeito? Não. Reina a bondade? Não. Mas é melhor. Ou poderíamos dizer, é menos ruim do que era no passado. E isso se deve não somente às religiões. Existem diversas religiões espalhadas por aí, mas não são as religiões que são o fruto dessa mudança do mundo para alguma coisa um pouco melhor. É a própria inteligência dos homens que faz com que eles avaliem as situações, mais ou menos como o que Jesus disse: faça aos outros o que você gostaria que te fizessem. Só que de uma maneira não, mais legal, através de leis, através da ordem, através de regras impostas para a sociedade como um todo. Regras que são genéricas nos pontos em que são comuns e que dão liberdade nos pontos que são individuais. Então você pode
Em um ambiente público, você deve ter um determinado proceder, um determinado falar. E no seu ambiente doméstico, você tem mais liberdade naquilo que você quer vestir, naquilo que você quer conversar com as pessoas, naquilo que você pretende assistir. Então, as regras, elas vão facilitando para que no ambiente, por exemplo, no ambiente público, com crianças presentes, você não tenha cenas de sexo explícito, cenas de violência excessiva. E no seu ambiente particular, num cinema, num lugar reservado, você consiga, as pessoas conseguem assistir, se divertir com aquilo que elas acham que é mais interessante. Então, essas regras tornam a vida melhor. Essas regras também fizeram com que os cuidados com aqueles que são menos favorecidos, essas regras fizeram também com que a distribuição da riqueza, né, que ainda não é equitativa, mas com certeza hoje as pessoas têm muito mais oportunidade de usufruir daquilo que o dinheiro pode gerar através do seu trabalho do que era antigamente. Hoje o conhecimento, o estudo faz com que as pessoas tenham maiores oportunidades e isso depende somente delas. A escola hoje ela é acessível às pessoas e o conhecimento, para aqueles que tiverem um pouquinho de natureza autodidata, ele também é acessível em qualquer nível, em qualquer quantidade. Nenhum livro nos é proibido, nenhum tipo de conhecimento nos é proibido. E isso vale tanto para os bons conhecimentos como também para os conhecimentos ruins, visto que quantos crimes cibernéticos nós encontramos hoje. Ao mesmo tempo em que a informática revoluciona e facilita as nossas vidas, nos traz mais conforto e mais conhecimento, existem pessoas também que se utilizam desse mesmo recurso com o objetivo de prejudicar os outros, de obter ganhos fáceis. Ainda o egoísmo e o orgulho do homem predominando sobre o bem, aquilo para o qual Deus nos criou. E nós temos também assim as vicissitudes, as dificuldades pelas quais nós passamos e que muitas vezes são frutos de erros cometidos no passado, nos dão a oportunidade de aprender, nos dão a oportunidade de refletir, de nos esforçar para que nós possamos conquistar, mesmo de uma maneira um pouco mais dificultosa, aquilo que nos é necessário. Mas como todos nós temos o nosso livre-arbítrio, duas pessoas que tenham cometido um crime juntos e duas pessoas que estejam passando por uma mesma expiação, uma delas pode se esforçar, lutar e conseguir o seu próprio sustento, mesmo com limitações, com vulnerabilidades, e a outra, mesmo às vezes estando numa situação até um pouco mais saudável, vamos dizer assim, ela pode escolher um caminho da facilidade e ainda tentar, mesmo com uma lição dolorosa, ela ainda tentar obter as coisas de maneira fácil, se fingindo ainda de mais doente do que é, se fingindo ainda de mais vulnerável do que é, ou até fingindo uma doença que não tem, para que possa obter o ganho, o mínimo necessário para sobreviver, e que nós sabemos que somente para sobreviver não precisamos de tanto assim. O luxo, o conforto e todas as outras facilidades que o mundo nos oferece têm um preço, e quanto maior a quantidade desses luxos, desses confortos, né, é maior também o preço que pagaremos. Mas se você quiser viver somente com uma roupa ou com duas, né, uma lavando e uma você vestindo, é possível também. Na pergunta 398, sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Será que pendores são as tendências, aquilo que você demonstra já que você tem? Então, esses pendores instintivos, será que eles poderiam demonstrar o tipo de faltas que nós já cometemos no passado? A resposta dos espíritos, até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Lembrando que erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Quando nós desencarnamos numa vida, ficamos no plano espiritual durante um tempo, isso não importa se ficamos num umbral, se ficamos numa colônia espiritual, não importa. Esse período em que você desencarnou, desocupou um corpo e vai ficar no plano espiritual até a próxima encarnação, quando você retoma um novo corpo, é chamado de erraticidade. Então, as resoluções que ele haja tomado na erraticidade, pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. As escolhas que nós fazemos, o trabalho que nós podemos desenvolver no plano espiritual, nos preparando, estudando, buscando conhecimento, buscando a reconciliação com aqueles que nós tenhamos prejudicado, pode fazer com que a nova encarnação seja uma oportunidade melhor. Por exemplo, podemos ter sido maus pais,
podemos ter prejudicado os nossos filhos, podemos ter abandonado os nossos filhos e em virtude do abandono, da falta de orientação, esses filhos podem ter se perdido e terem tomado os caminhos mais terríveis e adversos. No plano espiritual, nos arrependemos do erro que nós cometemos, nos preparamos e pedimos a Deus uma oportunidade de vir novamente para podermos consertar esse passado. Naturalmente, nós pensaríamos, bom, então eu vou vir com filhos que sejam ingratos, ou então eu vou vir com aqueles mesmos filhos e vou ter que recuperá-los de alguma forma. Para isso, seria necessário que aqueles espíritos também não se recuperassem de forma alguma. Mas supondo que aqueles que foram meus filhos, eles também tenham aprendido a lição, estejam recuperados, estejam seguindo as suas vidas bem, normalmente numa família melhor, com um pai melhor do que aquele que eu fui. Mas Deus pode me dar a oportunidade, então, de uma nova encarnação, eu assumir a responsabilidade sobre filhos de outras pessoas. Eu posso, de repente, adotar uma criança e de uma depois eu posso adotar outra e posso adotar outra. Eu posso, de repente, formar um orfanato, recolher na minha casa, através da adoção mesmo, diversas crianças. Posso ter muitos filhos. Então, aquilo que eu não fiz pelos meus filhos de uma encarnação, eu posso fazer pelos filhos que não são do meu sangue numa próxima encarnação e que acabaria tendo até um valor muito maior do que do anterior. É lógico, isso não será um trabalho fácil. Lidar com as crianças, nós sabemos a responsabilidade que é lidar, né, com os nossos próprios filhos, e quando nós optamos pela adoção, e às vezes crianças, não é, que já passaram por diversas dificuldades, vão exigir de nós muito mais paciência, tolerância, amor e até a luta contra alguns preconceitos que nós temos, que no processo de adoção, quantas e quantas pessoas que iniciam o processo e na primeira dificuldade que encontram com essas crianças, simplesmente devolvem. Então, acaba sendo até um teste para nós mesmos, porque se nós não desistirmos, se nós enfrentarmos as dificuldades todas e educarmos e dermos amor para esse espírito que está ali conosco, o nosso mérito ainda maior será, porque não nos aproveitamos dessa justificativa, que não é sangue do meu sangue, da oportunidade de poder devolver, como se aquilo fosse um objeto, como se aquilo não fosse um ser, como se nos colocássemos no lugar deles. Será que gostaríamos que fizessem isso conosco, que nos devolvessem como se nós fôssemos uma mercadoria com defeito? Com certeza não gostaríamos. Então o mérito poderia ser muito maior e o aproveitamento desta oportunidade também seria muito grande. Isso não quer dizer que nós vamos transformar numa regra matemática, taxativa, exata, que todas as pessoas então que estão adotando crianças é porque têm débitos do passado com relação à paternidade ou maternidade infeliz, alguma falha que cometeram nesse processo. Não. Nós estamos dizendo que pode acontecer essa situação, mas não que todas as situações desse tipo se enquadram nessa ideia, nesse conceito. Essa pergunta tem um complemento. Poderá ser também pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Voltando ao exemplo anterior, né? Supondo que eu resolvi então adotar as crianças, mas infelizmente por alguma dificuldade que eu não consegui superar, que eu não consegui aprender, eu acabei abandonando essas crianças também, eu não consegui concluir o trabalho. Isso seria retroceder? Não, isso seria estacionar. E infelizmente eu não adquiri o conhecimento que eu precisava adquirir, eu não consegui exercitar a autorreflexão para poder tirar de dentro de mim aquelas coisas ruins do passado. Então eu permaneço com elas, nem diminuiu, nem aumentou. Simplesmente uma oportunidade foi perdida e aí o aluno que não consegue aprender a matéria daquele ano, ele vai ter que repetir tudo no ano seguinte. Não que ele vai ter que abrir mais uma vez um outro orfanato, uma outra ONG, mas em conjunto com a espiritualidade, em conjunto com os irmãos que estão ali auxiliando a todos nós, né, que são os emissários de Jesus e são os trabalhadores do plano espiritual, nós nos reorganizaremos para uma nova encarnação e nessa nova encarnação
tentaremos de outras formas, ou talvez da mesma, com um apoio maior, nós tentaremos cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir na anterior. E devemos nos lembrar também, né, que as tendências que todos nós temos, elas se manifestam independente das oportunidades que nós temos. Quantas vezes nós vemos uma criança que ela briga, ela ofende um amiguinho, crianças de 4, 5 anos de idade, e você pede para que ela peça desculpa para o amiguinho porque ela está errada no que ela fez e ela não quer pedir. A criança, ela fala, ela briga e não quer de forma alguma pedir a desculpas para o amiguinho, não é? Emburra e fica quietinha ali. Quantas pessoas, não é, que na família ninguém bebe, ninguém fuma, e a pessoa manifesta o desejo da bebida ou do cigarro em determinado ponto da idade dela. E nós temos uma expressão que é muito usada aqui, que é outro ditado popular também, que é a história da ovelha negra. Todo mundo na família tem uma determinada atitude e somente aquela pessoa, ela tem uma atitude diferente, todo mundo é honesto, trabalhador, e tem uma pessoa que se envolve com crimes, então ela é chamada de ovelha negra, aquela que é diferente de todas as outras, né? Então, esse ditado também revela as oportunidades que Deus dá, porque às vezes nós seguimos um caminho errado, porque na oportunidade que nós tivemos, nós usamos como exemplo uma pessoa que não deveria ser usada como exemplo. Então Deus nos dá a oportunidade de vir numa outra família, onde os exemplos serão melhores do que aqueles que nós tivemos, para que nós possamos então nos regenerar. Mas não apaga de dentro de nós aquelas tendências que nós já temos, as coisas que nós já fizemos e que de alguma forma nos agradaram. Com certeza, para a criança, se você pedir para ela comer um prato de legumes e verduras e oferecer para ela chocolate, ela vai preferir o chocolate. O espírito também, se ele tiver que escolher entre provas difíceis, não é? Quando ainda não tem consciência da necessidade da evolução, entre provas dolorosas e difíceis e facilidades que o dinheiro, que o conforto podem trazer, ele escolheria com certeza as coisas mais fáceis. Não é? É preciso um certo grau de esclarecimento para que você saiba que a dificuldade é que vai te tornar melhor. Como nós temos um instinto de preservação muito forte, nós tendemos a escolher sempre os caminhos que são menos dolorosos, que são mais fáceis, que tenham maiores vantagens para nós. Né? Então, nem sempre nós poderemos escolher. Em muitas oportunidades, será necessário que alguém escolha pela gente para que nós possamos, então, adquirir, porque não lembrando desse passado, não lembraremos das faltas, não lembraremos de nada daquilo que aconteceu, nem de bom nem de ruim. E essa nova oportunidade fará com que a comparação com coisas boas, no momento em que o desejo de fazer a coisa errada surja, nós sempre vamos estar pensando o que meu pai vai pensar, o que minha mãe vai pensar, se vê eu fazendo isso, se souber que eu fizesse isso ou aquilo. Então, todos esses exemplos vão fazendo com que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio de maneira inteligente e em nosso próprio proveito, certo? E nosso proveito no sentido do bem, não é? Porque quando nós escolhemos as facilidades, é em nosso proveito, mas não é no sentido do bem. Infelizmente, é uma ilusão que nós vivemos. Na pergunta 399, sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Ou seja, se eu hoje sou aleijado, então quer dizer que eu chutei a canela de alguém no passado, né? De uma maneira bem simples. Se eu sou cega porque eu ficava espiando pelo buraco da fechadura ou olhando a vida dos outros. Uma brincadeira isso, né? Muito a miúde, isso é possível, pois que cada um é punido naquilo onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. É possível, porém não absoluto. Então, todos nós, né, o tipo de provas que nós passamos, como eu dei o exemplo agora do rapaz que resolve adotar crianças, né, para poder resgatar a falta que ele cometeu de não ter sido um bom pai com relação aos seus filhos. Então, isso é possível sim. É possível que as faltas que nós estamos...
que as punições que nós estamos recebendo, que as dores pelas quais nós estamos passando, elas tenham algum vínculo com esse passado. Dá uma maneira assim de, se você foi uma pessoa extremamente orgulhosa, se você era uma pessoa que não levava desaforos para casa, se você era uma pessoa que estava sempre, né, nunca dando o braço a torcer para nada, é provável que você vai passar por muitas situações nessa vida que levem você a isso, né? Mas nós às vezes achamos que essas situações são provocadas, mas todos nós, no nosso dia a dia, no exercício da vida, da evolução, enquanto espíritos num corpo de carne, nós estamos sempre passando por situações, independentemente de se temos a necessidade excessiva delas ou não. Todos nós passaremos por situações onde o nosso orgulho vai ser testado, passaremos por situações onde a nossa vaidade será testada, nós passaremos por situações onde o nosso egoísmo será testado. Não porque isso foi planejado, mas por ser um planeta de provas e expiações, por estarmos convivendo com espíritos que também têm as mesmas dificuldades que nós temos e que também estão no mesmo aprendizado que nós, alguns num ponto mais elevado, outros num ponto mais baixo, mas todos estão passando pelas mesmas situações. Nós recebemos uma conta de luz muito alta de R$1.000 e nós estamos acostumados a pagar 200 e nós achamos aquilo um absurdo e sofremos, estamos preocupados. O dono da empresa que fatura milhões, ele tem que fechar a folha de pagamento no final do mês e a arrecadação do mês, o que sobrou não foi suficiente, está faltando muito dinheiro para pagar aos seus funcionários, ele também tem a preocupação e vai ficar sem dormir com aquilo. O seu carro de R$10.000 que quebra uma peça e dá uma dificuldade para você consertar, e para a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, mas pega um carro mais caro, que também quebra uma peça que custa o valor do seu carro para consertar. Então, todos nós temos tribulações, todos nós temos dificuldades. A questão é que algumas, né, pelas quais nós passamos, talvez pela fome, talvez pelo luxo, não poder fazer um passeio com a quantidade de vezes que nós gostaríamos, não podemos almoçar ou jantar fora com a nossa família, porque os restaurantes é muito caro e esse dinheiro vai fazer falta. Então, algumas das coisas que nos faltam agora, né, esses pequenos luxos, para alguns esse luxo não falta, mas com certeza para eles também existem coisas que eles já estão acostumados e que talvez se eles tiverem que perder vai ser muito doloroso. Às vezes, para quem não tem nada, é melhor, porque assim, o seu comparativo é sempre com o pouco. Então, qualquer coisa a mais já te deixa feliz. Agora, para quem já atingiu o ápice, quem já teve o muito, ter que retroceder é mais doloroso, mas é importante e é necessário também. Também há algumas questões que os espíritos colocam, que o Kardec coloca para os espíritos, com relação aos mundos mais evoluídos do que a Terra. Se nesses mundos mais evoluídos, os espíritos não têm mais sofrimento. E eles falam que existem sofrimentos em todas as situações, enquanto os espíritos não estão realmente nos mundos mais felizes, né? E esses sofrimentos, eles estão vinculados também às dificuldades que os espíritos passam. Então, sempre, enquanto nós não tivermos a vida completamente espiritualizada, pensando somente no futuro do nosso espírito e não no futuro da nossa matéria, enquanto estivermos pensando só no futuro da matéria, sempre haverá dificuldades. Então, mesmo que os espíritos não passem, mesmo que vivam num lugar onde os crimes já não existam como existe aqui, onde as dores e as doenças não são tão graves como as que nós vimos aqui. Então, mesmo vendo num lugar como esse, por não ter lembrança muitas vezes desse passado, desse local, que é o mundo de provas e expiações onde nós vivemos e que nós, né, não podemos esquecer de uma coisa. Abaixo do nosso grau de evolução, nós estamos no segundo, abaixo de nós é somente os mundos selvagens. E os selvagens, eles seriam 50 mil anos acima atrás, né, em relação a nós, 50 mil, talvez até menos. Então, não é tanto tempo assim, certo? No grau que nós estamos, nós não nos lembramos, nós nos lembramos que nós nos alimentávamos até de carne dos nossos semelhantes, que matávamos uns aos outros, quer dizer, matamos até hoje, né? Infelizmente ainda matamos, mas não mais para se alimentar. Hoje nós matamos mais por egoísmo, por orgulho, por outros sentimentos inferiores, mas não por alimentação. Mas fazíamos isso, então éramos selvagens e não nos lembramos disso. Fatalmente, quando atingimos o próximo grau de evolução, de mundo, nós não lembraremos também
também de muitas das coisas que estão aqui. E se alguém contar uma história, se nós assistimos um filme que mostra isso, ficaremos indignados, né? Acharemos um absurdo aquilo, como que pode existir um lugar, alguém que ainda faça isso. Como nós comparamos, né, alguns lugares do mundo ainda que têm hábitos, costumes diferentes dos nossos, e que o nosso costume já é um pouquinho mais evoluído do que o deles, nós comparamos e nós achamos que nós vivemos no paraíso. E quando comparamos com outros países, e um detalhe, muitas vezes essa comparação é somente a cereja do bolo de um comparada com a cereja do bolo do outro. Nós não sabemos o conteúdo do bolo completo, né? Porque tudo tem lado bom e lado ruim. Não há nada que seja tão simples. Nós costumamos olhar somente a parte que nos interessa, mas tem que ter um conjunto todo. Então, comparando o nosso, que é melhorzinho do que alguns lugares aí, nós achamos que é o paraíso, quando nós comparamos com algumas das coisas que nós achamos interessantes de um outro país, aí já o nosso país parece muito abaixo, um país de infelicidade, de tristeza. Porque nunca estamos contentes exatamente com aquilo que nós temos, né? Porque como somos ainda muito materialistas, as coisas da matéria sempre nos atraem. Em qualquer lugar podemos ser felizes, em qualquer lugar podemos ter tudo aquilo que nós necessitamos. Mas entre o que nós necessitamos e o que nós desejamos, há um passo gigantesco, né? E sofremos muito mais pelo que desejamos do que pelo que necessitamos. Pelo que necessitamos, pouquíssimas pessoas sofrem, não é? A quantidade de pessoas que sofrem na vulnerabilidade completa mesmo, absoluta, é muito pequena. Muito pequeno, então esse sofrimento é pequeno. Agora, aqueles que sofrem pelas coisas que desejam é muito grande. Em todos os lugares tem, e nós temos os nossos pequenos sofrimentos também, as nossas pequenas tristezas, por não poder comprar aquele carro melhor, por não poder fazer uma reforma na casa que deixaria mais bonita, por não poder fazer uma viagem que seria fenomenal, de avião, de navio ou qualquer coisa do gênero, não é? Então, nós temos os nossos pequenos sofrimentos também, coisas que nos causam tristeza, que nos fazem dedicar muito tempo à vida material, buscando mais trabalho para poder ter mais ganho, para poder ter um pouco mais de riqueza e para poder ter as coisas, o supérfluo, né, que nós não temos a menor necessidade, mas que desejamos absurdamente, né? Então, nós como espíritos estamos aqui na Terra, numa grande oportunidade, essa oportunidade que Deus dá a todos, essa oportunidade que é indistinta. E lembrando de uma coisa, né? Deus, se Ele é a inteligência suprema do universo, se nós acreditamos que Deus é justo e bom, se nós nos lembrássemos das coisas do passado, com certeza algumas pessoas teriam condições de lembrar disso e de transformar em objetivo. Mas qual seria o mérito? Se todos nós temos que tirar a maldade de dentro de nós, vamos imaginar a seguinte situação. Se você está passando por um sofrimento, se você está cumprindo uma pena na cadeia, e aí você sabe que essa pena que você está cumprindo na cadeia é porque você realmente roubou o dinheiro da sua empresa, roubou o dinheiro da Previdência, roubou o dinheiro de alguém, então você vai lá e você enfrenta aquela dificuldade. E enfrentar essa dificuldade vai fazer você se tornar melhor? Talvez sim, talvez não. Agora, por outro lado, imagine que você assim não sabe de nada e que você tem a oportunidade de roubar e que você não rouba, que você não faz a coisa errada, porque o certo é não fazer o errado. Isso não é aprendizado? Isso não é realmente você tirar de dentro de você tudo aquilo de ruim, de valores que você alimentou? Então, se Deus te dá a oportunidade de lembrar, então você vai passar pela dificuldade não tentando aprender aquilo que é certo, mas simplesmente porque você deve. Então, já que eu devo, eu vou então enfrentar e vou passar. Agora, se você não se lembra de nada disso, e você lutar mesmo para fazer o certo, quando surgir a oportunidade do errado, você se libertar dela por completo, não é porque você está se lembrando que já fez uma vez errado e agora então não vou fazer mais. Não, você já aprendeu, você está usando o seu livre-arbítrio de maneira correta, de maneira inteligente. Então, gente, que Deus nos abençoe para que nós possamos nos aproveitar dessa maravilha, dessa dádiva que é o esquecimento do passado e que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Eu convido a todos a elevar o pensamento em Deus, a agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos, implorar ao Mestre Jesus que se faça presente junto de nós, nos amparando, nos iluminando e continuando sempre a nos transmitir os seus ensinamentos através dos seus mensageiros. Assim seja. Paz.